Queridos irmãos, queridas irmãs, que nosso Senhor Jesus Cristo nos ilumine hoje e sempre. Hoje nós vamos iniciar uma nova mensagem, um novo comentário no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, que o tema é o egoísmo. Só que esse tema, o egoísmo, ele é muito complexo. Por quê? Porque existem milhões de fatores agregados a ele. O que me leva a um raciocínio de que eu não devo, se é que eu pretendo passar, esclarecer algo um pouquinho assim, à luz da doutrina espírita, eu não devo, de início, ler a mensagem que se encontra aqui no Evangelho, no capítulo 11, cujo título é o egoísmo. Nós temos que fazer, uma análise, e por incrível que pareça, para mim, estar lendo essa mensagem, primeiro vamos analisar uma coisa. Quando te pedirem para você ler essa mensagem na casa espírita onde você frequenta, não vai lendo essa mensagem sem antes você ler a mensagem Causas Atuais das Aflições, que é no Evangelho também, no capítulo 5º, viu? Não vai lendo essa mensagem sem antes ler ela, não. Porque você poderá estar cometendo um grande equívoco. Porque é da natureza da pessoa, com todo respeito, às vezes lhe falta um pouquinho de conhecimento. As pessoas chegam e falam assim, lê essa mensagem aqui, o egoísmo. A pessoa já pega e já desce a lenha na mensagem. Lê, e não raciocina. Que por detrás dessa mensagem existe uma vastidão, existe um oceano que nós não conseguimos nem abarcar nem uma gota num contra-gota. Deu para você entender? Então, quando na casa espírita te pedirem assim, leia para mim essa mensagem aqui, o egoísmo, primeiro, antes de uma matéria que nós vamos tratar, você fecha a mensagem e procura no capítulo 5º Causas Atuais das Aflições. E começa a ler Causas Atuais das Aflições. Aí o presidente vem e fala assim, mas eu pedi para você ler o egoísmo, você está lendo Causas Atuais das Aflições? Aí você diz assim, fala, não, mas se nós não conhecermos Causas Atuais das Aflições, não há condições de nós, assim, entender o egoísmo. Você entendeu? De forma que nós vamos fazer um breve comentário. Assim, um breve comentário que vai gerar alguns vídeos, eu acredito. Depois nós vamos ler Causas Atuais das Aflições, para depois nós lermos o egoísmo, para que você entenda. Olha, nós vamos ter que ler uma outra mensagem
para depois você entender o egoísmo. É diferente. A nossa forma de raciocinar é diferente. Às vezes as pessoas pegam uma moeda e perguntam assim, de quanto é essa moeda aqui? É a pessoa sem analisar. Ah, é R$ 1. Mas não basta. Qual é o valor dessa moeda aqui? É R$ 1. Não, o valor dela não é R$ 1. Não é porque está escrito ali R$ 1 que o valor dela é R$ 1. Você pode às vezes não conseguir compreender o que eu quero dizer. Não é porque está escrito ali R$ 1 que é o valor dela. Porque se nós pararmos para analisar ali, por detrás daquela moeda ali, tem um trabalho imenso. Um trabalho imenso. Sabe, tem o trabalho de muitos profissionais na gráfica que confeccionaram ela, né? Confeccionaram ela. Tem o trabalho deles. Tem o trabalho do níquel, do ferro, do cobre. Você entendeu, né? Do metal, da forma, da eletricidade, do engenheiro que esculpiu aquele modelo. Você entendeu? Olha só para você ver. Então, nós temos que raciocinar. É óbvio que naquele momento ali, quando nos é mostrado uma moeda, a gente logo vai dizendo, essa aqui é de R$ 1. Mas não nos contentemos não com esse termo R$ 1, porque há muito mais agregado ali naquela moeda. Nós não podemos nos contentar só com a aparência. Nós temos que mergulhar no cerne, sabe? Tem pessoas às vezes que passam próximo a certas árvores, certos jardins, mas você não está falando sobre o egoísmo? A mensagem não é sobre o egoísmo? Olha que eu estou falando sobre o egoísmo. Eu não estou inventando história aqui. Então tem muitas pessoas que passam próximo a alguns jardins, a algumas árvores, não é? Alguns gramados, e ele não atina de que existe ali milhões de formas, milhões de matemática, milhões de equações, milhões não, números inimagináveis de equações. Passa próximo a uma árvore para você ver e observa. Tem pessoas que quando a gente passa com elas próximo à árvore, a gente pergunta assim, qual a cor dessa árvore? Ele olha e fala assim, é verde. A gente respeita. Porque é o grau evolutivo, é o nível evolutivo daquela pessoa. Mas quem tem uma outra visão, que raciocina, ele vê muito mais que o verde. Porque existem milhões de cores de verde numa árvore. Existe o verde mais clarinho, existe o verde mais escuro, existe aquele verde assim, bem mais escuro, né? Existem tonalidades de folhas viradas, folhas para frente, frente para trás, sombra para cima, umas com reflexo do sol, outras com reflexo da lua, reflexo das estrelas. Então nós temos que observar a minuciosidade, esses detalhes.
Mas é engraçado, nesse frenesi que a humanidade vive, não permite a ele observar esses detalhes, né? Um gramado, por exemplo, quantos milhões de cores não existe num gramado? Ah, é verde! Não é verde. Observe para você ver. Vai com o papel e vai anotando quantas tonalidades de verde você consegue encontrar num gramado. Uma roseira. Você olha assim numa roseira, sabe quando é que você percebe que a roseira é linda? Quando os botões já se abriram e tá lá aquele cacho, né, de rosas. E mais um detalhe, você já parou para observar que o pé de rosa, ele só é observado pelas rosas. As rosas é que é o foco. Ninguém observa no pé de rosa os espinhos, o caule, né? A tonalidade dos caules, a tonalidade dos espinhos, as folhas secas. Mas você não está falando do egoísmo. Pior que estou. O que eu quero que você entenda com todo respeito é que o egoísmo, ele é a matriz de 5 monstros que nós trazemos em nós. Todos nós carregamos dentro de nós, em nossa personalidade, 5 monstros, que gera outros milhões de monstros. Monstros esses, os quais nos levam a uma insensibilidade que não tem tamanho. Esses monstros é que fazem com que nos tornemos insensíveis, com que não observemos os minuciosos detalhes, não analisemos o fator causa e efeito, ação e reação, prova e expiação. Aí você me pergunta, mas que monstros são esses? Primeiro a gente sabe que é o egoísmo. Depois, amiguinho do egoísmo, vem o orgulho. Gente, todo egoísta é orgulhoso. Porque o egoísmo, ele vem de ego. Ego elevado, exaltado. Então, todo egoísta, ele tem o ego elevado. Por isso, vem o orgulho. Ai, mas eu tenho orgulho de mim. Nossa! Eu tenho orgulho de ser do jeito que eu sou. Depois do orgulho, vem o ciúme. Então, todo egoísta, todo orgulhoso é egoísta. Depois vem o ciúme. E depois a avareza. Todo mundo traz dentro de si esses 5 monstros. Depois, esses 5 monstros, eles geram outros monstros, que é a falta de humildade, a falta de paciência, de tolerância, de aceitação. Olha, eu estou falando sobre o egoísmo, hein? São todos filhos do egoísmo. Falta de aceitação, enfim, falta de sensibilidade, de prudência, de bom senso.
São monstros que não acabam mais. Falta de amor para consigo mesmo, falta de amor para com o próximo. Observe que teve início lá no egoísmo. Mas vamos falar desses 5 monstros. Esses 5 monstros, desde quando a Terra passou a ser povoada, de lá para cá, esses monstros, eles foram e continuam sendo, com perdão desse termo, que eu detesto pronunciar essa frase, mas dependendo do assunto tem que ser usado. Esses 5 monstros, eles foram e continuam sendo responsáveis por toda a desgraça que já existiu e que ainda existe no seio da humanidade. Analise para você ver. Vamos fazer assim uma pequena análise para você ver como que o negócio é complexo, né? É muito complexo. Vamos fazer uma análise. Existiu 30 dinastias no Egito. Uma sucedia a outra, outra sucedia a outra, outra sucedia a outra, né? Quase sempre a dinastia posterior conquistava o trono anterior através de guerras, eliminando a dinastia anterior. Então ali está o egoísmo pelo trono. Mortes e mais mortes naquelas dinastias, que era uma coisa horrenda. Todas as dinastias, o trono era conquistado através de guerras, milhões de pessoas que morriam na guerra, traições, né? Interesse, vaidade, envenenamento. Mas você não está falando de egoísmo. Estou falando de envenenamento. Eu estou falando de egoísmo. Só que de uma forma assim que as pessoas pode ser que ainda nunca refletiu, porque você observa o que eu disse. Para nós tratar da leitura o egoísmo, nós vamos ler uma outra mensagem, causas atuais das aflições. Nós vamos explanar essa outra mensagem e depois nós vamos dar sequência na mensagem o egoísmo, que encontra-se no capítulo 11, mas causas atuais das aflições encontra-se no capítulo 5. Observemos quantos milhões de pessoas morreram na época do Império Romano. Nós não temos nem números de tão elevado o número de pessoas que morreram na época do Império Romano, o Império todo. Não é só o Império, como se diz, de Caio Júlio César. Não é só ali o período dele. É o Império Romano todo. Quantos milhões de pessoas morreram na época do Cristo? Diz a história que mais de 6 milhões de pessoas morreram
dando a vida pelo Cristo, de cristão, mais 6 milhões de cristão. Por detrás de tudo isso, há o egoísmo, né? O egoísmo de Pôncio Pilatos, o egoísmo dos senadores, inclusive Emmanuel, mesmo por causa do egoísmo, por causa do ego, por causa do status, ele, com todo respeito ao termo, achou melhor não dar ouvido ao que o Cristo lhe disse, quando ele procurou o Cristo e o Cristo o procurou, e que eles travaram um diálogo, na época como Públio Lentulus. O egoísmo. E Emmanuel mesmo, ele mesmo disse que quantos milênios não levamos para reparar alguns instantes de deslizes. Gente, a coisa mais fácil é a pessoa cometer um deslize. Um olhar, um pensamento, um desejo, dependendo do tipo do desejo. Tudo é deslize. E que a pessoa pode levar milênios para reparar aquele olhar, aquele desejo. Então, se nós pararmos para observar, na Primeira Guerra Mundial de 1914, mais de 10 milhões de pessoas morreram por causa do egoísmo, vinculado a todos os outros monstros. Primeira Guerra Mundial. Se nós pararmos para analisar, a Segunda Guerra Mundial, ela teve um desfalque mais ou menos, morreu mais de 80 milhões de pessoas. A Guerra de 1939, Segunda Guerra, no ano de 1939. Mais de 80 milhões de pessoas. Mas tem mais no próximo vídeo. Que Deus nos ilumina.